Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Sejam bem-vindos na paz, no amor, na bondade do Senhor Jesus. Hoje vamos refletir, segundo as Escrituras, na morte, né? A morte quando nós somos surpreendidos da morte de um familiar, de um amigo e nos entristecemos. Vamos ver o que Jesus nos ensina sobre a morte, amém? Amém. Lucas 16, do 19 ao 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Amém. Então, Jesus nos ensina sobre a morte, ele conta uma história, uma parábola. A parábola é uma história, não é? E se essa história conta um fato verdadeiro ou trata-se de uma ficção que Jesus contou, não é importante. O importante é o significado da história. Então a história começa assim, a história começa com um homem rico que vestia roupas caras, vivia no luxo, na riqueza, não é? E também com um homem extremamente pobre, no estado de mendicância, que comia dos restos que caíam da mesa do rico. Então nós temos 2 extremos aí, uma pessoa que vive na riqueza e outra que vive em extrema pobreza. E a morte chega para os dois, e aí a história vai agora passar para o mundo espiritual, não é? E aí Jesus nos conta que o rico foi para um lugar de sofrimento, onde ele sofria muito e sentia muita sede. E o pobre foi para o seio de Abraão. Por que o seio de Abraão, não é? Porque o seio de Abraão seria um lugar de consolo. Ele estava sendo consolado por todos os sofrimentos que ele havia passado em sua vida aqui na terra. Mas por que o seio de Abraão? Para nos dizer que ele foi para esse lugar de consolo, esse lugar bom, esse lugar de luz, porque ele era um homem de fé, e todas as pessoas que são de fé são filhos de Abraão. Então ele estava no seio de Abraão, porque ele foi para lá não por ser pobre, não por ter sofrido tanto, mas por ter fé. E o rico, que confiou apenas nas riquezas, no poder que a riqueza dá, foi para um lugar de sofrimento. Então essa história que Jesus nos conta já nos indica que, depois da morte, existe a vida espiritual, onde o nosso espírito, saindo do nosso corpo que vai voltar para a terra, o nosso espírito vai ou para um lugar bom, ou para um lugar de sofrimento. Não existem outros lugares segundo essa parábola, não é? Então nós sabemos que a Bíblia nos ensina que existe vida após a morte aqui na terra
e que existe um lugar bom e um lugar ruim, não é? E o rico nessa história vê aquele que comia dos restos da sua mesa, aquela pessoa pobre, no seio de Abraão, feliz, sendo consolado, e pede a Abraão que ele possa molhar o seu dedo e saciar aquela sede imensa que ele estava sentindo. Você vê o sofrimento do espírito, não é? O sofrimento, né? Devido à consequência de sua vida longe de Deus, não é? Uma vida muito cruel, uma vida muito materialista, não é? Uma vida que não leva em conta as coisas espirituais, e ele estava em profundo sofrimento. E Abraão diz que isso não é possível, existe um abismo, não é? Que eles não poderiam passar um do lado do outro, não é? Porque as consequências da vida, não é? Aí a parábola continua com a preocupação daquele espírito, daquele homem que havia sido rico, que agora sofria. Ele se preocupa com sua família. E Abraão diz que a sua família, os seus familiares que ficaram na terra, eles deveriam prestar atenção nas Escrituras. Até então, as Escrituras do Velho Testamento, Moisés, não é? Os ensinos de Deus, né? Para que eles pudessem não ir para aquele lugar de sofrimento. Aí nos alerta também da importância de conhecermos o Evangelho, vivermos o Evangelho, não é? Nós que temos a revelação do Evangelho, a nova aliança em Cristo, a nossa preocupação em conhecer, porque não sabemos a hora em que a morte nos visitará. E para onde nós iríamos? O motivo de nos sentirmos bons ou maus muitas vezes nos engana. Às vezes tem pessoas que se acham muito boas e não se deveriam confiar muito nisso. Deveriam confiar sim no Evangelho, nos ensinos de Jesus. Porque para nós é muito importante nós termos uma vida aprovada por Deus, né? Uma vida abençoada em Jesus, não é? E muita gente se engana, acha que é muito perfeito, é muito bom. Isso é um engano, não é? Nós somos todos pecadores e essa é uma realidade que todos nós vamos passar. A morte vem visitar um parente, um amigo, um conhecido nosso, e um dia ela vem nos visitar. Então, para onde nós iremos? O que faremos, não é? No caso da parábola aí, aquele que havia sido muito pobre estava num bom lugar, né? Sendo consolado, sendo restabelecida a sua saúde, não é? E o rico estava em sofrimento. E ele não poderia mais ajudar os parentes, porque para ele foi esclarecido que, mesmo que ele conseguisse voltar, os parentes não escutariam. Por quê? Porque eles não davam ouvidos às Escrituras, à lei de Deus. Os parentes não davam ouvido. Também confiavam muito no dinheiro, tinha uma vida muito materialista. Então você vê que essa parábola de Jesus nos alerta, não é? Para que não tenhamos uma vida excessivamente preocupada com as coisas desta terra, mas tenhamos um tempo para Deus, um tempo para as coisas de Deus, porque precisamos estar preparados, não é? Para aquilo que virá, não é? E assim essa parábola nos ensina várias coisas e temos que refletir sobre ela. Depois Jesus afirma no Evangelho de João que Ele é a ressurreição e a vida. Nós voltaremos a viver em Jesus, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Se nós temos Jesus, estamos garantidos com Ele. Amém? Vamos confiar em Jesus, confiar no Evangelho e ter paz. Amém? Amém. Então, amigos, assim terminamos mais um vídeo do canal Evangelho na Sua Casa. Amém. Veja que lição importante, né? Me chamou muita atenção no final do primeiro trecho, sobre a dureza de coração daquelas pessoas, né? Porque você vê que ali ele fala, né, que mesmo que alguém ressuscitasse, eles ainda continuariam com o coração fechado. Então nós não devemos ter um coração duro. Amém. Devemos ouvir a voz de Deus, acatar no nosso coração e obedecer. Amém? Então eu peço que você dê um like nesse vídeo, né? Compartilhe com outras pessoas e vamos assim nos alimentar da palavra de Deus. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.